A paz do Senhor a todos nós, queridos, amados irmãos em Cristo Jesus. Estamos aqui para mais uma pré-aula do sistema virtual aqui do bairro Mapim. E nós temos aqui como pastor responsável pelo setor, pastor Cristiano Matias, juntamente com a sua digníssima esposa, irmã Márcia. Temos aqui também como superintendentes da Escola Bíblica Dominical, o evangelista Valmir, o evangelista Enéia e o presbítero irmão Donizete. Temos aqui as secretárias adjuntas, que é a irmã Fátima e a irmã Salete Flores. Eu sou o professor Claudinho Santos, estarei discorrendo com vocês aqui a lição tão maravilhosa, que é a lição de número 13, que é fechando aqui esse trimestre aqui com chave de ouro. Nós temos aqui todas essas aulas aqui no sistema virtual da IBD Mapim e o tema de hoje é sobre a vigilância conserva pura a igreja. E o texto áureo está em Marcos, no capítulo 13, versículo 37. E as coisas que eu vos digo, digo a todos, vigiai. E a leitura bíblica em classe está em Mateus, no capítulo 25, do versículo 1 e 3. Então, eu estarei aqui comentando esta parábola, dessa lição aqui. Não estarei aqui pegando top por top da lição, mas estarei comentando aqui a parábola dentro do assunto proposto pelo comentarista da lição. Espero de poder contribuir com vocês, portanto já passa a mão aí no seu papel, na sua caneta para você fazer as suas anotações, porque estarei citando várias referências bíblicas que não constam aqui na lição, mas com certeza ajudará vocês no subsídio teológico. Muito bem, então acompanhe comigo aqui sobre a parábolas das 10 virgens, o estudo e explicação. Queridos, a parábola das 10 virgens é uma das parábolas de Jesus mais conhecidas pelos cristãos. Embora seja um tema de muitos sermões, sem dúvida ela é uma das parábolas mais difíceis de interpretação. Esta parábola ela encontra-se exclusivamente no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, do versículo 1 ao verso 13, mas o texto bíblico é exatamente isso. Não estarei lendo aqui para não tomar tempo, mas estarei aqui comentando com vocês aqui esse texto bíblico. O contexto da parábola das 10 virgens. Primeiro nós podemos observar que a parábola das 10 virgens, ela está posicionada no Evangelho de Mateus imediatamente após o sermão escatológico de Jesus. Na última parte do sermão, o capítulo 24, Jesus ele faz um alerta sobre a separação entre os bons e os maus, santos e ímpios, que haverá por ocasião da sua repentina vinda. No que se diz respeito aqui no capítulo 25, e tal separação é ainda mais detalhada em 3 parábolas, que é a parábola das 10 virgens, que é essa que eu vou comentar aqui, que está em Mateus capítulo 25, do versículo 1 e 13, e a parábola dos talentos, que é Mateus capítulo 25, do versículo 14 ao verso 30. E a parábola da separação das ovelhas e dos bodes, como está em Mateus, no capítulo 25, do versículo 31 ao 46. Então, Jesus ele utilizou a descrição de um tipo de casamento judaico da época, e nesta parábola era um costume que o noivo fosse acompanhado de seus amigos tarde da noite até a casa da noiva. Lá a noiva então ela esperava com as suas damas de honra, que as virgens, que ao serem avisadas da aproximação do esposo, do noivo, né, deveriam sair então com as suas lâmpadas para iluminar o caminho do noivo até a casa, aonde haveria a celebração das núpcias. Queridos irmãos, sobre a escolha do número de 10 virgens, acredita-se que geralmente esse cerimonial era composto por 10 damas. Isto pelo fato de que as formalidades judaicas eram realizadas com o comparecimento de ao menos 10 pessoas, ou seja, a quantidade de 10 era
uns significativos em certas ocasiões. Mas quando eu observo aqui sobre as diferentes interpretações sobre a parábola das 10 virgens. Ao longo dos anos, grandes teólogos explicaram interpretações diferentes sobre a parábola das 10 virgens. Todos concordam que o noivo é Cristo. Mas sobre o direcionamento da parábola, alguns defendem que ela se explica exclusivamente aos judeus, enquanto os outros acreditam-se que ela se refere a todos os que professam a fé cristã, verdadeiros e nominais. O principal argumento utilizado aqui por quem defende a explicação exclusiva aos judeus é que a igreja é noiva e não as madrinhas. Também defende que a voz que anuncia o noivo é a voz dos profetas que proclamaram que o Messias viria. Sobre este aspecto, as virgens loucas são os judeus que acreditam que a sua religiosidade seria suficiente e não se prepararam para este. Enquanto as prudentes seriam os judeus que reconheceram que Jesus é o Cristo, eles pertencem então aos remanescentes que serão salvos, como está em Romanos no capítulo 9 do versículo 27. Ainda dentro da linha que defende esta parábola direcionada ao povo judeu, estão então os que acreditam que esta parábola se cumprirá será durante o período da grande tribulação após o arrebatamento secreto da igreja, aonde haverá a ausência do noivo que estará nas bodas juntamente com a noiva. Então, depois do arrebatamento da igreja, nós estaremos com Cristo, enquanto o pessoal vai estar aqui assistindo o anticristo e sofrendo as grandes iras de Deus derramadas sobre na grande tribulação. Mas a igreja não estará aqui, a igreja estará com o noivo, desfrutando, abraçando o noivo. Que coisa maravilhosa, irmãos. É por isso que vale a pena, mesmo com as nossas falhas, tentar fazer o máximo para nós conseguirmos chegar perto do noivo. Queridos, dentro dos que defendem que a parábola ela se aplica aos cristãos, existe uma grande variações de interpretações que basicamente divergem entre si sobre o que representam os elementos principais da parábola. Por exemplo, alguns acreditam que as virgens loucas são verdadeiros cristãos que perdem a salvação pela apostasia, enquanto outros defendem que não se trata de cristãos verdadeiros, mas de crentes nominais. A figura do azeite também é discutida, sendo que alguns acreditam que representam o Espírito Santo, outros o amor e ainda outros a graça de Deus. O sono que acometeu as virgens, para alguns se tratam da morte física, para outros momentos de fraqueza espiritual. E ainda outros defendem que o sono representa simplesmente a demora da volta de Cristo, provando aos que esperam. Então nós temos aqui, queridos, a aplicação da parábola das 10 virgens. Acompanhe comigo, por gentileza. Estou comentando aqui a parábola das 10 virgens dentro do assunto proposto da lição. Veja bem, como vimos, existem diferentes opiniões sobre a parábola das 10 virgens. Grandes expositores da palavra de Deus ao longo da história da igreja fizeram sermões incríveis como os pontos de vista diferentes sobre esse texto, como Agostinho, Calvino, Macklin e outros. Interessante aqui, queridos irmãos, que nenhum deles torceu o verdadeiro que Jesus dizia nessa parábola, mas que talvez nos mostra uma tamanha abrangência do princípio contido nela. Queridos, creio que uma das interpretações citadas acima, a que mais causa problema
Trata-se de um erro teológico, é uma interpretação que defende que tal parábola se aplica aos judeus no período da grande tribulação, após a igreja não estar mais aqui na terra. Esse tipo de ensino é fundamental por uma interpretação profundamente confusa e equivocada. Embora seja possível nessa parábola fazer alguns paralelos dos judeus em relação à primeira vinda de Cristo na terra. Penso que, se considerarmos o capítulo anterior, que é o capítulo 24, e naturalmente percebemos a continuação dos ensinos apresentado nele, ainda na composição do capítulo 25. Será impossível não aplicá-lo sobre as verdades do dia do juízo de Deus, da separação entre os bons do mal, dos cristãos verdadeiros e dos hipócritas. Mas qual as lições da parábola das 10 virgens? Queridos, seja qual for a interpretação adotada nesta parábola, tais verdades não podem ser negadas. Primeiro, todas eram virgens. Historicamente, a virgindade sempre esteve relacionada à religiosidade e também ao sagrado. Na parábola, tanto as prudentes quanto as loucas eram virgens. Isso não significa que alguns perderam a salvação, mas que alguns nunca tiveram. As virgens loucas em nenhum momento foram prudentes. E as prudentes, em nenhum momento, elas se tornaram loucas. A parábola começa e termina com 5 prudentes e 5 loucas. Se aqui a virgindade se refere-se à religiosidade, então raramente nós podemos perceber aqui que tal religiosidade não pode salvar ninguém. Não basta ser virgem, é preciso ter azeite. As loucas eram virgens, tinham lâmpadas, mas saíram sem o azeite, como está em Mateus, no capítulo 25, do versículo 3. O segundo aspecto, as aparências se enganam. As 10 eram virgens, possuíam lâmpadas, e pelo que o versículo 8 nos diz, saíram ao encontro do esposo com as lâmpadas acesas. Neste momento, talvez fosse praticamente impossível humanamente separá-las dos aparentemente eram idênticas. Realmente era muito difícil conseguir separar alguns crentes nominais dos crentes verdadeiros. Eles frequentam as mesmas igrejas, ouvem os mesmos sermões e cantam os mesmos louvores. Alguns se destacam e acabam fazendo os grandes prodígios. Eles oram fervorosamente, pregam eloquentemente, curam doentes, expulsam demônios e dizem levar o nome de Cristo. Eles enganam os homens e mulheres, mas não enganam, não podem enganar a quem? O nosso Deus. Curiosamente, queridos irmãos, na parábola das 10 virgens, como nós olhamos aqui para o verso 12, Jesus ele usa praticamente a mesma expressão que ele já havia utilizado em Mateus no capítulo 7. Nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Olha aí, como está em Mateus no capítulo 27, capítulo 7, versículo 23. O nosso Deus é justo e naquele dia não haverá intruso, como está em Mateus, no capítulo 24 e do Mateus capítulo 1, melhor dizendo, capítulo 22, do versículo 1 e 14, melhor dizendo. Então aqui no terceiro aspecto, as lâmpadas apagaram. Você, por um lado, inicialmente é muito difícil perceber quem são as prudentes ou quem são as insensatas, ao momento em que essa diferença se torna duramente visível. Ao apagar das lâmpadas, os cristãos nominal, com as suas fé histórica, não conseguirá manter as suas lâmpadas acesas no momento em que o noivo vier. A sua hipocrisia, a sua religiosidade, a sua aparência podem até iluminar o caminho da sua vida por um tempo,
e de maneira tal que a quem o siga, quando olhamos para a lua durante a noite, ficamos admirados pela sua luz. Mas logo pela manhã vem quem? O sol. O sol, ele nasce, ele brilha e ele tem força para clarear além da claridade da lua. Por isso que Deus fez o luminar maior para governar durante o dia e a lua durante a noite. E quanto o raio do sol vem, se dissipa ao raio da lua, porque a lua é bem frágil em vista do sol. Assim, quando Cristo vier para buscar a tua igreja, ele aparecerá, porque ele é o sol da justiça que clareia a todos nós. Quando nós observamos aqui, queridos, sobre o terceiro aspecto, o azeite é pessoal. Como já dissemos, esse ponto de estudo defende-se em diferentes algumas figuras de azeite. Seja a graça de Deus ou a presença do Espírito Santo, ambos os significados são insubstituíveis, indivisíveis e notórios na vida do verdadeiro salvo em Cristo Jesus. Quando a graça de Deus alcança o pecador, ele é regenerado pelo Espírito Santo e passa a conhecer a fé salvadora. Ele é justificado, ele é regenerado pelo Espírito Santo e vive uma vida de santificação na presença de Deus. Esse azeite não se pode dividir, é pessoal, suficiente apenas para os salvos, para os prudentes. Muito bem. Quando eu olho aqui para o quarto aspecto, o azeite não pode ser obtido por esforços humanos. Talvez as virgens loucas da parábola não levaram consigo azeite, por quê? Porque acharam que o noivo iria rapidamente. Quando nós percebemos que o noivo tardou em vir e desesperadamente elas tentaram comprar um azeite que lhe faltava. A parábola, ela demanda com as virgens, termina com as virgens loucas batendo na porta do noivo e sendo por ele rejeitado. Pode ser que elas queriam mostrar que se esforçaram para estarem ali, correram em busca de azeite para que pudessem participar das bodas, mas os seus esforços nada puderam fazer por elas, foi tudo inútil. São aquelas pessoas que querem viver através da aparência, que querem ser justificadas através das obras. Queridos, o quarto aspecto, a prudência e vigilância. Muitos pregadores, de maneira equivocada, pregam apenas que as virgens loucas dormiram, mas as prudentes também dormiram. Como nós vemos aqui anteriormente, existem diferentes opiniões sobre a natureza que esse sono. Mas uma coisa é certa, o sono não foi um sinal de loucura, ou seja, as virgens prudentes não passaram a ser loucas pelo fato de terem dormido. Isso quer dizer que a prudência não está relacionada ao sono, mas ao fato de ter um não azeite. Isto é, ser prudente é estar preparados e possuir o azeite. A lição principal, queridos irmãos, desta parábola é o mandamento de vigiar. A vigilância prudente é aquela que nos prepara para uma longa espera. É fácil esperar pouco tempo na fila de um banco, quando o tempo de atendimento é curto. Todos permanecem esperando, mas quando a fila ela é imensa e some de vista e demora, e muitos desistem. A demora da volta de Cristo separa os prudentes dos loucos, os sábios dos tolos. Precisamos ser zelosos todo o tempo de nossa vida. O zelo temporário pela volta de Cristo não serve para nada. Precisamos estar prontos. Isto pode significar uma longa espera. Alguns
Algumas pessoas acham que vigiar é esperar, que é fato, esperar a qualquer momento. Isso é vigilância, a qualquer momento. Vigiar é esperar a qualquer momento, mas na verdade, queridos, vigiar é estar preparado para a volta dele a todo tempo, em todo momento. Isto é, parece ser uma conexão da mesma coisa, mas quando nós olhamos aqui, que essa parábola nos ensina tal diferença, que as virgens nésias esperaram o noivo a qualquer momento, mas apenas prudentes esperam a todo tempo. Elas tinham um azeite, elas estavam preparadas para uma longa espera. Elas vigiaram. Para concluir, nada melhor do que as próprias palavras de Jesus: vigiai, porque não sabeis nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Como está em Mateus, no capítulo 25, versículo 13. E precisamos estar vigilantes a qualquer momento. O meu desejo sincero é que possamos, naquele dia, desfrutar do óleo, ao invés de tentar comprá-lo. É um sinal de loucura, mas a parábola das 10 virgens certamente é um alerta importante para todos nós. Queridos, fico aqui com esta aula tão resumida, que é a lição de número 13, que é o terceiro trimestre de 2020, comentada pelo pastor Eurico Beckstein. Fico aqui, que Deus possa abençoar a todos vocês, e começamos domingo que vem, sem ser domingo que vem, no outro domingo próximo, um trimestre novo. Mas um abraço do seu amigo hoje e sempre, Claudine Santos. A paz do Senhor.